Paz, pessoal. Boa noite, Tati. Boa noite, graça e paz. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo, né? É nóis. Oi, Rafinha. Fala, querido. Vamos agitar, galera. Jamaica Sons, uau! Vamos lá. Segue. Ô, Lígia, aquele cara que você me mostrou de Israel, que fala sobre Israel, top. É uma... Legal, né? Não, manda bala. Pode acompanhar porque o cara é bom. O cara é bom. Tô seguindo todas as lives dele agora. É ele no Instagram. Ah, legal. Esperar mais uns 2 minutinhos e nós já começa. Já começamos. Beleza. Ok. Acho que o Zoom deveria ter filtro também. Daí Filtro, tirava a né? minha cara de cansada. Ah, Eu tô de panda hoje, Essas Tati. olheiras. Eu também. Olha aqui. Jesus. Tá feia a coisa. para com isso, Tati. Fala isso não, viu? Vou desligar minha câmera aqui. Depois dessa. Isso, Rafa, coloca essa olheira pra jogo aí também. Você é louco. Tati, com você, Tati. Pronto. Ah, Beleza. Bora? Bora para a terceira aula, penúltima do nosso módulo, nosso módulo de Cristologia. é isso aí. Glória a Deus, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Espero que vocês estejam sendo acrescentados em algo aí. Eu tô, né? Tenho aprendido bastante, como eu tenho falado para vocês, que eu tenho estudado bastante sobre isso, né? Vamos orar? Sim. A Lígia vai orar para nós hoje? Nossa! Começar? Bora Justo lá! Bom, vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, Deus. por este momento, Senhor, em comunhão com os irmãos e amigos. Espírito Amém. Santo, nós oramos ao Senhor, primeiramente, Senhor, pedindo, Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso Amém. entendimento, Em Senhor, nome de Jesus. para que a Tua palavra venha se fazer luz, Senhor, à nossa mente, Senhor, ao nosso entendimento. Pai, capacita-nos, Senhor, a compreender, Senhor, aquilo que o Senhor Amém, tem a nos Senhor. ensinar.
Senhor, Amém. capacita as pessoas que se dispuseram desse momento, desse tempo, para nos ensinar, Senhor Jesus. Conduza esse tempo, Senhor, é isso que nós te pedimos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus pela vida de cada um que está aqui. Amém. Então, deixa eu compartilhar a tela para o nosso PowerPoint. Compartilha aí. Aí, muito bem. Então, nós estamos falando sobre a pessoa de Cristo, né? Então, hoje a gente vai para a última característica da pessoa, sobre a pessoa de Cristo, que é o nascimento virginal. E vamos introduzir, né, o assunto sobre a obra de Cristo, que também é um assunto bem gostoso da gente compartilhar. Bom, o nascimento virginal, né? A gente vai falar aí sobre Jesus ter nascido da Virgem, sobre uma concepção virginal. Na verdade, se é usado o termo nascimento virginal na teologia, né, na cristologia, porém, para vocês entenderem, não é sobre o nascimento, né, é sobre a concepção virginal. A gente tem, de uma maneira bem nítida, falando sobre isso na Bíblia, em Mateus 1 e Lucas 1. Então, a gente vai ler, né, porque a gente tem poucas passagens bíblicas que são explícitas sobre esse assunto. Então, eu copiei e colei aqui para a gente, para facilitar. Vamos ler Mateus 1, aqui está do 16 ao 20. E Jacó, lá no comecinho de Mateus, começa a falar a genealogia de Jesus, né? Fala lá toda a genealogia dele. Aí chega no versículo 16. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até o Cristo. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Continuando, ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome Jesus. Lindo, né? É tão linda essa parte. Vamos aqui ler em Lucas, também exatamente sobre esse tema. Como que Lucas nos relatou? No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo.
O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está no seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Lindos, né? Esses versículos. E Maria, né, foi muito corajosa. Ela realmente foi uma serva de Deus, né, em dizer: eis-me aqui, porque nós sabemos, né, que na época essa gravidez, né, gerada pelo Espírito Santo, ela que era solteira, ainda não era casada, não tinha um marido, seria realmente assim, ela seria julgada, né, ela seria condenada pelas pessoas, pelo povo, né, pela multidão, e não, isso não a fez negar o pedido, né, não a fez negar essa grande obra através da vida dela. Então, nós cremos na palavra de Deus. Então, só por estar de uma maneira tão explícita, né, falando sobre ela ser virgem, né, a Bíblia fala, não teve relações sexuais com José. Então, ela não tem dúvidas a respeito disso, né, que Maria era virgem. E a gente está falando, né, de uma influência do Espírito Santo de Deus sobre a vida dela, né, que ela não teve, né, uma cópula, não teve relação entre ela e Deus, jamais. Então, foi realmente um agir sobrenatural, né, sobre o nascimento de Cristo. E isso é muito relevante, né? Aí tá aqui, ó. Eu coloquei aqui para vocês porque eu achei muito interessante, né, a título de informação. Alguns teólogos, como que é a teologia da Igreja Católica a respeito de Maria, né? O que acontece? A Igreja Católica, os teólogos, né, eles desenvolveram essa teoria de que Maria, ela, na hora da concepção, tipo, a parte física, né, o ímen da Maria não se rompeu, então ela continuou sendo virgem. É como se fosse uma cesariana meio milagrosa que aconteceu, né? E né, a Igreja Católica, ela entende que Maria continuou dessa forma, que ela não teve relações com José, que não teve outros filhos, né? A gente entende, né, que a palavra relata, a palavra diz, os irmãos de Jesus, então a gente entende que não foi dessa forma. Então é a título de curiosidade, né? Nós, como fala, temos Maria como um exemplo, né? Mas a única adoração é ao nosso Jesus Cristo, né? Ao nosso Pai e ao Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. E é exatamente isso, a importância, mostra essa sobrenaturalidade de Jesus, né? A gente vê muitas mulheres na Bíblia que eram estéreis, né? Que não podiam ter filhos, a própria Isabel mesmo, né? Que deu à luz a João Batista, ela não podia ter filhos e ficou grávida. A gente vê Ana, né? Que também chorava, e teve Samuel. Então, assim, a gente vê Sara, que deu à luz um filho já idosa. E então, é como se Deus, ele quisesse realmente relatar o nascimento de Jesus de uma maneira única, né? Foi diferente. Não foi simplesmente uma mulher estéril, como já havia acontecido esse milagre, né? Simplesmente não, porque isso é um milagre, né? A mulher estéril poder dar à luz.
Então, Jesus, ele realmente quebrou todo o protocolo, quebrou todo tipo de coisas que já haviam existido, de milagres já existenciais. Jesus, ele veio da Virgem, né? Então, realmente foi algo sobrenatural. Nós temos aqui, né, sobre as evidências bíblicas, além de Mateus 1 e Lucas 1, que a gente leu, nós temos aqui Isaías, capítulo 7, versículo 14, ó. Por isso, isso daí é citado lá em Lucas, né? Veio cumprir, Lucas ou Mateus, não lembro agora, mas foi citado, ó, veio cumprir a profecia do profeta Isaías, que o Isaías falou, por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel, Deus conosco, né? E lá em Mateus, capítulo 1, versículo 22 e 23, ó, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, a virgem ficará grávida, né, e dará à luz um filho e chamará Emanuel. Então, você vê que não tem tantas evidências, né, não tem tantas coisas de uma maneira clara, mas há umas especulações. Eu coloquei uma aqui a título também de conhecimento para vocês, né? Lá em Marcos 6, 2 e 3, vamos ler aqui, ó. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. Então, Jesus estava lá ensinando na sinagoga, e o pessoal começou a falar, de onde ele vem essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que foi dada a Jesus? E esses milagres que ele faz, então, da onde está vindo? Aí olha o que o povo falou. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. O que esse versículo, o que os estudos, né, as especulações falam? Que eles falaram assim, não é este filho de Maria? Na época, era de costume falar o nome do pai. Tipo, deveriam ter falado, não é esse o filho de José? Ao invés de o filho de Maria. Eles citaram Maria por ter uma desconfiança que José não era o pai legítimo de Jesus, né? Por saberem que Maria era virgem, que Maria não tinha casado com José e tudo mais. Então, eles falam isso de Jesus. Então, já é uma especulação, estudos, né? A Bíblia não fala claramente que é realmente isso, mas há uma especulação. Então, que realmente as pessoas se escandalizaram por isso, porque eles sabiam que Jesus estava lá na sinagoga ensinando e nenhum pai legítimo existia sobre ele não tinha uma paternidade certa, né? Aqui em João, vamos ler também, 8, do 39 ao 41. Abraão é o nosso pai, responderam ele. Disse Jesus, se vocês, filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez, mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus, Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês, Jesus falou. Aí eles protestaram, nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. É mais uma vez o povo querendo induzir, né, querendo dar a entender que Jesus, ele não era filho legítimo de José. Olha só, bem interessante isso, né? Então, o povo, eles já sabiam que de José não era filho, ou seja, mais algo comprovando, né? O nascimento aí virginal de Jesus, que ele veio da virgem, né? Aí, por que a gente estuda? Por que é importante a gente saber isso? A doutrina do nascimento virginal é um lembrete de que a nossa salvação é sobrenatural, né? Então, assim, nós dependemos de Deus, do Espírito Santo de Deus, para termos a nossa salvação, né? Nós somos salvos pelo Salvador, e o Salvador, ele não veio, né, de um humano, ele veio de Deus.
Então, a gente depende exclusivamente da graça de Deus para sermos salvos. Amém? Amém. Amém. Olha aqui, vamos ver os versículos que fala disso. João 3, 5, 7. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Então, a gente realmente, para nascer de novo, é necessário nascer do Espírito. E esse nascimento de Jesus, ele nos leva a isso, né? Mostra-nos isso. Olha em João 1, 12, 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. A Bíblia diz que nós fomos por adoção, nos tornamos filhos de Deus, e vem da graça, vem do Espírito Santo de Deus, Então, realmente, esse nascimento de Jesus, ele simboliza isso nas nossas vidas. O que mais? Vamos ver aqui, ó. Aqui é engraçado, que eu coloquei aqui, Maria, ela não tinha nada a oferecer, nem mesmo um marido, Então, é verdade. Maria não tinha nem um marido para oferecer, para dizer que a salvação o Salvador veio de homens. Não, muito pelo contrário. O Salvador veio de Deus, Foi o Deus encarnado, como a gente já estudou, Então, eu vou pular esse versículo aqui, que eu já falei. O nascimento virginal é evidência da singularidade de Jesus, o Salvador. Então, é o que eu falei para vocês, Isso daí simboliza a forma singular. Somente Jesus Cristo teve essa forma de nascimento, O fato de que ele foi capaz de produzir o que era aparentemente impossível em relação ao nascimento virginal, representa sua capacidade de realizar a tarefa aparentemente impossível de conceder um novo nascimento aos pecadores. Olha a figuração, A palavra de Deus é cheia de simbologias. Olha o que está lá em Mateus 19, 26. Como disse o próprio Jesus a respeito da salvação, isto é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível, A nossa salvação é impossível aos homens, mas para Deus ela se torna possível, e por isso estamos aqui, nessa noite. E é exatamente dessa forma que Jesus Cristo nasceu, Aparentemente impossível, Fisicamente impossível, A virgem conceber, a virgem engravidar, Mas a gente sabe que foi dessa forma que Deus trouxe o nosso Salvador, que Deus trouxe a encarnação de Jesus Cristo para que se cumprisse o propósito deles de salvação. Amém? Amém. Então, agora, a gente vai vai falar sobre a obra de Cristo. E antes de adentrar nesse tema, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se surgiu alguma interrogaçãozinha aí na cabecinha de vocês, ou pelo que a gente comentou, podem perguntar agora, para a gente já entrar no próximo tema, antes de entrar no próximo tema. Não, tá joia. Tá bem joia? legal. Tá joia. Então, tá bom. Pode seguir aí. Pode seguir, beleza. Então, vamos adentrar no tema. Então, Jesus Cristo, o estudo da teologia de Jesus é sobre ele, sobre a pessoa de Cristo, que a gente estudou a divindade de Cristo, a impecabilidade de Cristo, agora o nascimento dele, como ele foi humano, sobre a encarnação e como Jesus realmente foi humano como nós, Não teve essa aí de não sentir dor, de
não sentir tristeza, né? Jesus teve que pensar, né? Não era mágico. Muitas vezes as pessoas acham que Jesus era mágico, né? Ele podia fazer as coisas além, ele realmente podia fazer as coisas além, mas ele se esvaziou disso para ser humano como nós. E para tudo isso para quê? Para salvar a minha vida e a sua vida, né? Jesus merece todo o mérito, toda a adoração, tudo, né? Ele merece o nosso tudo. E então a segunda fase, né, do estudo de Cristo é sobre a sua obra, né? A gente vai falar sobre as funções de Cristo, né? Que através da palavra de Deus, como que ela é dividida, porque a gente vê os ofícios de Cristo, né? Assim, como as coisas que ele fazia, ele foi o ungido, né? A gente tem que ter essa ideia que as funções eram assim, é porque ele foi ungido, o propósito que ele cumpriu na Terra. E a gente vê três, né? O estudo de Jesus foi dividido em três propósitos. Da revelação, né? Jesus foi profeta. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Sobre o propósito, o ofício do governo, né? De Jesus governar. A obra da reconciliação. Jesus nos trouxe a reconciliação com o Pai. E nessa obra, nessas divisões, teve dois estágios. Nessas três divisões, foi durante 2 períodos. A gente dividiu. Nós vamos ver o período da humilhação, né, da vida de Jesus, e o período da exaltação, tá? Isso a gente está falando sobre as suas funções. Então, vamos começar aqui. O papel revelador de Cristo. Cristo sendo profeta. Lá em Mateus 13:57 diz assim: e somente em sua terra e em sua casa que um profeta não é honrado. Né? Aquele ditado, né? Tipo, super conhecido, que fala assim: santo de casa não faz milagre. Não tem esse ditado, né? Que a gente sempre a gente cita muitas vezes, né? Falando assim, santo de casa não faz milagre. Foi mais ou menos isso que Jesus falou. Ele mesmo falou sobre a sua condição de profeta. Então, aqui eu destaquei esse versículo para vocês entenderem que ele mesmo se intitulou como profeta, né? Tipo, o profeta não é honrado na sua casa, na sua terra, né? Então, é uma verdade que Jesus, ele veio revelar o Pai, ele veio revelar o reino de Deus, né? Ele foi incumbido disso, ele mesmo falou, e, né, ele foi rejeitado por muitos, né? Por muitos judeus, ainda não reconhecem, né? Ainda não reconhece, na verdade. Vamos lá, outro versículo, né, que fala, lá em Mateus 21:11, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Aqui, a multidão, né, alguns seguidores de Jesus. Eu destaquei esse versículo para vocês verem que os seguidores de Jesus reconheciam ele como profeta quando ele estava pregando, né? E a multidão também teve um momento que reconheceu ele como profeta. Olha aqui em Mateus 21:46. E procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta, né? Então, a multidão considerava Jesus profeta. Próximo, aqui, peraí. Aqui. Ó. Qual mais momento, né? Jesus trazia a revelação. Ali, os discípulos no caminho de Emaús, sabe? Quando Jesus já havia ressuscitado, Jesus apareceu, né? Aí, olha o que eles falavam. Jesus estava do lado deles, só que eles não reconheceram que era Jesus. Daí Jesus perguntou, que coisas? Eles estavam falando as coisas que Jesus estava fazendo, né? Poxa, Jesus morreu, né, e tal. Daí Jesus perguntou, mas que coisas? Perguntou ele. Aí olha o que eles responderam, o que aconteceu com Jesus de Nazaré.
Daí eles responderam, ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Então aqui, esses eram discípulos de Jesus, e eles estavam reconhecendo Jesus como profeta, poderoso em obras e palavras, né? Ó, o Evangelho de João nos informa que as pessoas do povo falavam de Jesus como profeta. Olha aqui, depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvidas, este é o profeta que devia vir ao mundo. E lá em João 7,40, ouvindo as suas palavras, alguns dentre os povos disseram, certamente este homem é o profeta, né? O profeta, né, assim, normalmente, a gente fala o profeta, é aquele que anuncia o futuro, né? Então, tirem um pouco esse conceito de profeta e tem um conceito realmente bíblico. O profeta, Jesus, ele veio anunciar o reino de Deus, anunciar a verdade do Pai, ele veio anunciar o próprio Deus, né? Jesus, ele fala que quem vê a mim, vê ao Pai. Então, Jesus, ele era o profeta dos profetas, digamos assim, se eu posso falar dessa forma, né? Só para vocês entenderem. A gente teve profetas no Velho Testamento, né? Isaías, que predisseram, inclusive Isaías, né? Predisse sobre a vinda de Jesus Cristo, que a gente acabou de ler aqui no começo da aula. Mas o próprio Deus se revelou através de Cristo. Então, essa é uma característica, né, singular do papel revelador de Cristo. Ele veio revelando o Pai em vida, através da sua própria vida, né? Olha o que diz lá em João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. Olha que lindo isso, né? Jesus, ele revelou o próprio Deus, o papel revelador de Cristo. Olha o que Jesus Cristo falou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Lá em João 8,58. Aí, aqui, ó, tá aqui em João 14,9 que eu falei para vocês, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus, ele estava revelando o Pai de uma forma única, exclusiva, ele estava revelando sendo Deus, né? Então, realmente, um dos ofícios de Cristo, nitidamente, é da profecia, é o de ser profeta, de ser o revelador do reino dos céus. Jesus não só fez esse tipo de revelação, né? Jesus, ele condenou, ele trouxe juízo. Aqui em Mateus, deixa eu ver se eu coloquei, ó, eu coloquei o versículo, Mateus 11, do 20 ao 24. Olha Jesus Cristo aqui sendo o profeta, né, mais severo. Então, Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Daí Jesus começou, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Então, vocês imaginam, né? Não sei como Jesus falou essas palavras, mas assim, não foi tão de boa quanto eu estou lendo, eu acredito, né? Olha só, e você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até o Hades, que é até o inferno. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para você. Então, aqui, Jesus Cristo, ele está trazendo uma condenação, um juízo. Então, ele trouxe, sim, né, palavras proféticas de condenação e juízo, né? Jesus proclamou as boas novas, um profeta proclamando as boas novas.
Olha aqui, que está em Mateus, vamos ver aqui, ó. Em Mateus 13, né? O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, a uma pérola de alto preço. Olha que lindo, Jesus falando sobre o reino de Deus, como que a gente pode acessar o reino, como que a gente pode se achegar ao reino de Deus. Jesus trouxe também, ó, aqui ele está advertindo, os bons são mantidos no barco e os ruins são descartados. Então, Jesus, ele, né, assim, ele teve momentos que ele precisou ser enfático. Ele precisou falar assim, meu filho, se você não crê, você vai para o inferno. Ai, Jesus, é igual esse, eu não lembro, acho que foi esses dias, né, que o pastor, o culto retrasado, que o pastor pregou, né, estava falando sobre uma pessoa poderosa, e ele citou aquele versículo lá que Jesus falou para Pedro, né? Sai, Satanás, arreda-te daqui, Satanás. Então, assim, Jesus, ele foi firme em vários momentos, né? Jesus, ele precisou ser firme em vários momentos. E o profeta, essa característica de profeta, né? Normalmente é ser mais firme, trazer, né, advertências, e a gente fica assim, né, de olho aberto. Então, Jesus, ele teve esses momentos, ele teve um momento de revelar o amor de Deus, mas ele teve momentos que ele revelou realmente como se achegar a esse amor, que a gente precisa de arrependimento, a gente precisa se tocar, né? Se arrepender, mudar, converter o nosso caminho, né? Mudar a vida que a gente está tendo. Então, Jesus, ele trouxe também esse lado como revelador da palavra. Aqui, o mais evidente período da obra de revelação de Jesus ocorreu, sem dúvida, em seu ministério profético, ou seja, quando ele estava vivo como homem, né? Ele falou da palavra, da verdade, porém, ele era a palavra, ele era a verdade, né? O que a gente viu lá em João 1, e a palavra se fez carne, ele se revelou, ele era a própria profecia, né? Olha que lindo. Então, Hebreus, ele fala, ó, Jesus é a suprema revelação de Deus, lá em Hebreus 1 ao 3. A gente está acabando a aula. Aí a gente volta daqui 10 minutinhos, tá bom? Só vou terminar aqui, vamos ver se vai dar. Então, agora, nos falado nos últimos dias por seu filho, que é superior aos anjos e até mesmo a Moisés. Ou seja, Jesus revelou o que era a palavra, né? Jesus se mostrou, única e exclusivamente ali, ele se fez a palavra, em carne e osso. Amém? Então, Amém. vamos finalizar aqui e a gente volta, né? Na próxima etapa. Até mais, então, viu? Até mais, gente. Beleza.